Bom dia a todos. Hoje, 21 de fevereiro de 2022, na presença dos vereadores Cláudia Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fonte, Meraildes Aparecida da Silva, Robson de Castro Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento e o William de Oliveira. Às 9h29, com as bênçãos de Deus, declaro aberta a 5ª sessão ordinária da 8ª legislatura desta Casa de Leis. Convido o vereador Elcio para fazer a leitura bíblica. Jubilosa esperança em Deus. Ó Senhor, é minha luz e minha salvação. A quem temerei? Ó Senhor, o protetor da minha vida. De quem terei medo? Quanto à salvação, me atacar-me por devorar vivo. Fazei-me justiça, Senhor, pois ando retamente e sutilmente na esperança que vós me ajudará a não vacilar. Sondai-me, Senhor, e provai-me da pura verdade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Convido todos para fazermos oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Bom dia a todos os presentes. Quero saudar todos os meus pares, senhoras e senhores, funcionários desta casa, os assessores, contábil e jurídico e os prestadores de serviços. Recomendo o uso de máscara e a higienização das mãos e com álcool gel. Peço primeiro ao secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária de número 04, de 18 de fevereiro de 2022. Bom dia a todos. Quero cumprimentar a presidente dessa casa, a vereadora Irmã Tânia, e assim respeitosamente eu cumprimento os demais vereadores. Quero cumprimentar os valorosos servidores dessa Casa de Leis, cumprimentar a imprensa municipal, Rádio Vitória FM, a Agita Cocal, Jornal 3 de Julho, cumprimentar de forma especial as pessoas que nos assistem pelos meios de comunicação dessa Casa de Leis. Tenham todos um dia abençoado. Ata número 4 de 2022, de 18 de fevereiro de 2022. 4ª sessão ordinária. Ao 18º dia do mês de fevereiro do ano de 2022, na Câmara Municipal com sede na Avenida Comercial, quadra 26, lote 17, nessa cidade de Cocalzinho de Goiás, estado de Goiás, reuniram-se em sua 4ª sessão ordinária da 8ª legislatura, no horário regimental de 9h13. A senhora presidente, com a bênção de Deus, declarou aberta a 4ª sessão ordinária, confirmando a presença dos seguintes vereadores: Cláudia Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Elcio Soares Bueno, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fontes, Meraildes Aparecida da Silva, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento e o William de Oliveira. Em seguida, a senhora presidente convidou o vereador Jorge Luiz Alves de Fontes para fazer a leitura da Bíblia. Logo após a leitura da Bíblia, convidou a todos a fazerem a oração do Pai Nosso. Na sequência, a senhora presidente cumprimentou a todos e convidou o primeiro secretário, Emerson Pereira Nascimento, para fazer a leitura do expediente em pauta. Leitura da ata número 3 de 2022, de 16 de fevereiro de 2022, da 3ª sessão ordinária. A ata foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Votação da indicação número 001 de 2022, de autoria do vereador Jorge Luiz Alves de Fontes, que indica ao prefeito municipal a criação de medidas para controle de população de cães de rua e proliferação de zoonose.
no município de Cocalzinho de Goiás. A indicação foi discutida e aprovada por unanimidade. Leitura do ofício número 001 de 2022, de autoria da bancada de oposição, que solicita a anulação da eleição das comissões permanentes ocorrida na primeira sessão ordinária. Leitura da resposta do ofício número 001 de 2022 da bancada de oposição. De autoria da Assessoria Jurídica da Câmara Municipal de Cocalzinho de Goiás, o parecer sobre a legalidade do ofício número 001 de 2022 da bancada de oposição, que dispõe sobre a anulação da eleição das comissões permanentes para o ano de 2022, que por não observância no artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal e da outras providências. Após a leitura e compreensão dos apontamentos apresentados do parecer, a presidente submeteu à votação para o plenário. Decidiu-se acatar ou não as suas ponderações. O parecer foi colocado em discussão, votado e aprovado por unanimidade. Sendo assim, a presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para que a Secretaria da Câmara Municipal providenciasse todos os documentos e a organizasse para ocorrer a eleição novamente. Retornando à sessão, a presidente iniciou nova eleição para as comissões das permanentes da Câmara para o ano de 2022, uma vez que o plenário, por sua votação e apontando no parecer, aprovou a anulação das comissões das permanentes para o ano de 2022, ocorrido no dia 1º da sessão ordinária da 15 de fevereiro de 2022, composição da Comissão de Constituição e Justiça. A presidente solicitou que manifestasse os vereadores que tivessem interesse na primeira vaga para a composição da Comissão de Constituição e Justiça e Redação. Manifestaram interesse a vereadora Cláudia Gomes de Souza e o vereador Elcio Soares Bueno. A referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudio Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, Emerson Pereira Nascimento e William de Oliveira votaram em Cláudio Gomes de Souza. Os vereadores Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes e Meraildes Aparecida da Silva votaram no vereador Elcio Soares Bueno. Sendo assim, a presidente declarou eleita para a primeira vaga da Comissão de Constituição, Justiça e Redação a vereadora Cláudia Gomes de Souza, com 7 votos favoráveis. A composição da Constituição, Justiça e Redação. A presidente solicitou que manifestasse os vereadores que tivessem interesse na segunda vaga para a composição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Manifestaram interesse o vereador Jorge Luiz Alves de Fontes e o vereador Robson Castro da Silva. A referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudia Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento e William de Oliveira votaram no vereador Robson Castro da Silva e os vereadores Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes e Meraildes Aparecida da Silva votaram no vereador Jorge Luiz Alves de Fontes. Sendo assim, a presidente declarou eleito para a segunda vaga a Comissão de Constituição, Justiça e Redação o vereador Robson Castro da Silva, com 7 votos favoráveis. A composição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. A presidente solicitou que manifestasse os vereadores que tivessem interesse na terceira vaga para a composição da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Manifestaram interesse os vereadores Elcio Soares Bueno e Valdeir Rodrigues da Silva. A referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudia Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, Emerson Pereira Nascimento e William de Oliveira votaram no vereador Valdeir Rodrigues da Silva. Os vereadores Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes e Meraildes Aparecida da Silva votaram no vereador Elcio Soares Bueno. Sendo assim, a presidente declarou eleito para a terceira vaga da Comissão de Constituição, Justiça e Redação o vereador Valdeir Rodrigues da Silva, com 7 votos. Composição da Comissão de Finanças e Orçamentos. A presidente solicitou que manifestassem interesse os vereadores que tivessem interesse na
primeira vaga da Comissão de Comissão, Finanças e Orçamento. Manifestaram interesse o vereador William de Oliveira. A referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudio Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Jorge Luiz Alves de Fonte, Valdir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento, William de Oliveira, Elcio Soares Bueno, Miraildo Aparecido da Silva, votaram no vereador William de Oliveira. Sendo assim, a presidente declarou eleito para a primeira vaga da Comissão de Constituição, Justiça e... para a vaga da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador William de Oliveira, com 10 votos. Composição da Comissão de Finanças e Orçamento, a presidente solicitou que manifestasse interesse os vereadores que tivessem interesse na segunda vaga para a composição da Comissão de Finanças e Orçamento. Manifestaram interesse os vereadores Francisco Pereira Madureira e Miraildo Aparecido da Silva. A referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudio Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento e William de Oliveira votaram no vereador Francisco Pereira Madureira e os vereadores Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes e Miraildo Aparecido da Silva votaram na vereadora Miraildo Aparecido da Silva. Sendo assim, a presidente declarou eleito para a segunda vaga da Comissão de Finanças e Orçamento o vereador Francisco Pereira Madureira, com 7 votos. Composição da Comissão de Finanças e Orçamento. A presidente solicitou que manifestasse os vereadores que tivessem interesse na terceira vaga da comissão de manifestaram interesse os vereadores Miraildo Aparecido da Silva. A referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudio Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento, William de Oliveira, Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes e Miraildo Aparecido da Silva votaram na vereadora Miraildo Aparecido da Silva. Sendo assim, a presidente declarou eleita para a terceira vaga da Comissão de Finanças e Orçamentos a vereadora Miraildo Aparecido da Silva, com 10 votos. Composição na Comissão de Obras e Serviços Públicos. A presidente solicitou que manifestasse os vereadores que tivessem interesse na primeira vaga para a composição da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Manifestaram interesse o vereador Francisco Pereira Madureira. A referida vaga foi colocada em discussão e os vereadores Cláudio Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento, o William de Oliveira, Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes e Miraildo Aparecida da Silva votaram no vereador Francisco Pereira Madureira. Sendo assim, a presidente declarou eleito para a primeira vaga da Comissão de Obras e Serviços Públicos o vereador Francisco Pereira Madureira, com 10 votos. A composição de Obras e Serviços Públicos. A presidente solicitou que manifestassem os vereadores que tivessem interesse na segunda vaga para a composição da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Manifestaram interesse os vereadores Robson Castro da Silva e Miraildo Aparecida da Silva. A referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudio Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento e William de Oliveira votaram no vereador Robson Castro da Silva. Os vereadores Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes, Miraildo Aparecido da Silva votaram na vereadora Miraildo Aparecida da Silva. Sendo assim, a presidente declarou eleito para a segunda vaga a Comissão de Obras e Serviços Públicos o vereador Robson Castro da Silva, com 7 votos. Composição da Comissão de Obras e Serviços Públicos. A presidente solicitou que manifestassem interesse os vereadores que tivessem interesse na terceira vaga da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Manifestaram interesse o vereador William de Oliveira. A referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudio Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdir Rodrigues da Silva, o Emerson Pereira Nascimento, William de Oliveira,
Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes e Meraildes Aparecido da Silva votaram no vereador William de Oliveira. Sendo assim, a presidente declarou eleito para a terceira vaga da Comissão de Obras e Serviços Públicos o vereador William de Oliveira, com 7 votos. Composição da Comissão de Cultura e Assistência Social. A presidente solicitou que manifestasse os vereadores que tivessem interesse na primeira vaga da composição de Comissão de Cultura e Assistência Social. Manifestaram interesse a vereadora Cláudia Gomes de Souza e o vereador Jorge Luiz Alves de Fontes. A referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudia Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, Emerson Pereira Nascimento e William de Oliveira votaram na vereadora Cláudia Gomes de Souza. Os vereadores Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes e Meraildes Aparecido da Silva votaram no vereador Jorge Luiz Alves de Fontes. Sendo assim, a presidente declarou eleito para a primeira vaga da Comissão de Cultura e Assistência Social a vereadora Cláudia Gomes de Souza. Com 7 votos. Composição da Comissão de Cultura e Assistência Social. A presidente solicitou que manifestassem os vereadores que tivessem interesse na segunda vaga para a composição da Comissão de Cultura e Assistência Social. Manifestaram interesse o vereador Francisco Pereira Madureira e Jorge Luiz Alves de Fontes. A referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudio Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, Emerson Pereira Nascimento e William de Oliveira votaram no vereador Francisco Pereira Madureira e os vereadores Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes e Meraildes Aparecido da Silva votaram no vereador Jorge Luiz Alves de Fontes. Sendo assim, a presidente declarou eleito para a segunda vaga da Comissão de Cultura e Assistência Social o vereador Francisco Pereira Madureira, com 7 votos. Composição da Comissão de Cultura e Assistência Social. A presidente solicitou que manifestasse aos vereadores que tivessem interesse na terceira vaga para a composição da Comissão de Cultura e Assistência Social. Manifestaram interesse os vereadores Elcio Soares Bueno e Robson Castro da Silva. A referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudia Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, Emerson Pereira Nascimento e William de Oliveira votaram no vereador Robson Castro da Silva e os vereadores Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes e Meraildes Aparecido da Silva votaram no vereador Elcio Soares Bueno. Sendo assim, a presidente declarou eleito para a terceira vaga da Comissão de Cultura e Assistência Social, o vereador Robson Castro da Silva, com 7 votos. A composição da Comissão de Direitos Humanos, a presidente solicitou que manifestassem interesse os vereadores que tivessem interesse na primeira vaga da Comissão de Direitos Humanos. Manifestaram interesse o vereador Valdeir Rodrigues da Silva. A presidente colocou a referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudio Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, Emerson Pereira Nascimento e William de Oliveira, Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes votaram no vereador Valdeir Rodrigues da Silva. A vereadora Meraildes Aparecido da Silva absteve o voto. Sendo assim, a presidente declarou eleita para a primeira vaga da Comissão de Direitos Humanos o vereador Valdeir Rodrigues da Silva, com 9 votos. Pela ordem, o vereador Edmar Bezerra da Silva questionou quanto ao cumprimento do disposto do parágrafo único do artigo 43 do Regimento Interno, que diz que ser obrigatória a participação do vereador em pelo menos uma comissão. Ressaltou que os vereadores Elcio Soares Bueno e Jorge Luiz Alves de Fontes não estão, até o momento, participando de nenhuma comissão e ainda restam 2 vagas para a última comissão, apontando que eles deveriam ocupá-las. Pela ordem, os vereadores Elcio Soares Bueno e Jorge Luiz Alves de Fontes solicitaram o esclarecimento da assessoria jurídica da Câmara Municipal. Comparecendo o assessor jurídico ao plenário, esclareceu que os vereadores interessados individualmente que eles já cumpriram o regimento, sendo candidato em outras comissões, e por se tratar de uma eleição, o vereador
deve, ao menos, candidatar-se, participando das comissões, mas somente o resultado irá informar se ele participa ou não. Após sanar essas dúvidas, prosseguiu-se a composição das comissões para o ano de 2022. Composição da Comissão de Direitos Humanos. A presidente solicitou que manifestassem os vereadores que tivessem interesse na segunda vaga para a composição da Comissão de Direitos Humanos. Manifestasse interesse o vereador William de Oliveira. A referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudia Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, Emerson Pereira Nascimento e William de Oliveira, Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes e Miraildes Aparecido da Silva votaram no vereador William de Oliveira. Sendo assim, a presidente declarou eleito para a segunda vaga da Comissão de Direitos Humanos o vereador William de Oliveira, com 10 votos. Composição da Comissão de Direitos Humanos. A presidente solicitou que manifestasse os vereadores que tivessem interesse na terceira vaga para a composição da Comissão de Direitos Humanos. Manifestasse interesse. A vereadora Cláudia Gomes de Souza. A referida vaga foi colocada em votação e os vereadores Cláudio Gomes de Souza, Edmar Bezerra da Silva, Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva, Emerson Pereira Nascimento, William de Oliveira, Elcio Soares Bueno, Jorge Luiz Alves de Fontes e Miraildes Aparecido da Silva votaram na vereadora Cláudio Gomes de Souza. Sendo assim, a presidente declarou eleito para a terceira vaga da Comissão de Direitos Humanos, a vereadora Cláudia Gomes de Souza, com 10 votos. Terminada a votação para as comissões permanentes, a presidente solicitou ao plenário, ao primeiro secretário, que realizasse a leitura da composição das comissões permanentes. O primeiro secretário realizou a leitura da seguinte composição. Composição da Constituição, Justiça e Redação: Cláudia Gomes de Souza, Robson Castro da Silva, Valdeir Rodrigues da Silva. Composição, Comissão de Finanças e Orçamento: Francisco Pereira Madureira, William de Oliveira e Miraildes Aparecido da Silva. Composição da Comissão de Obras e Serviços Públicos: Francisco Pereira Madureira, Robson Castro da Silva e William de Oliveira. Composição da Comissão de Cultura e Assistência Social: Cláudia Gomes de Souza, Francisco Pereira Madureira e Robson Castro da Silva. Composição da Comissão de Direitos Humanos: Valdeir Rodrigues da Silva, William de Oliveira e Cláudia Gomes de Souza. Assim, a presidente declarou empossados os vereadores das referidas comissões. Logo após, a presidente solicitou ao primeiro secretário que realizasse a leitura do disposto no parecer jurídico, reforçando o prazo para que as comissões cumpram o artigo 45 do Regimento Interno, dando às comissões o prazo de 5 dias para que os eleitos apontem os cargos de presidente, primeiro e segundo secretário, assim como delibere sobre os dias das reuniões. Para o grande expediente não houve escrito. Nada mais para discutir. Com as bênçãos de Deus, às 10 horas e 58 minutos, a senhora presidente encerrou a sessão, convocando todos os presentes para a sessão do dia 21 de fevereiro de 2022, no horário regimental de 9 horas. E para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida e aprovada vai assinado por todos os vereadores presentes. E convém ressaltar que a sessão foi gravada em vídeo e áudio na íntegra e está disponível no site www.câmaradecocalzinho.gov.br e link da TV Câmara no YouTube e canal no Facebook Cocalzinho de Goiás, dia 18 de fevereiro de 2020. Pela ordem, vereadora Miraildes. Bom dia a todos. Eu só queria reafirmar aqui, porque eu não obtive o meu voto, eu fui contra. Só isso aí que eu gostaria de rever com você, Emerson. Foi verificado nas filmagens, nobre vereadora Miraildes Aparecida, que a senhora, ficou confuso o momento do voto da senhora. Mas a senhora afirmando aqui que a votação será contra, vou estar retificando a forma que foi colocado o seu voto. A ata está em discussão. Vereador que quiser se manifestar pela ordem.
Não havendo manifestação, passamos para a votação. Vereador... Nobres vereadores, a pedido da vereadora Miraildes Desaparecida da Silva, passa no local que estava, absteve do voto, passa a contar, votou contra. A ata está em discussão. Vereador que quiser se manifestar pela ordem. Não havendo manifestação, passamos para a votação. Vereador que for contra, se manifesta. Favorável, permaneça como se encontra. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata. Para o grande expediente, não há inscritos. Pela ordem, senhora presidente. Pela ordem, vereador Jorge. Senhora presidente, cumprimentar a senhora. Queria me dirigir aos vereadores, a diretora do colégio do CEPI, Tiago Vidal Fernandes, faz presente na Câmara agora. Quero cumprimentá-la, senhora diretora. E os vereadores que puderem, que não tiver outro compromisso, ela gostaria de dar uma palavrinha conosco após a sessão. Muito obrigado, senhora presidente. Quero agradecer a presença da Roberta. Sinta à vontade. Seja bem-vinda. Nada mais para discutir, passamos para o encerramento. Com as bênçãos de Deus, às 9h55, declaro encerrada a sessão e convido todos para a sessão do dia 7/3/2022. Fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe a cada um.